Sejam todos muito bem-vindos. Você que chegou agora, sinta-se à vontade. Você que está aqui no YouTube ao vivo, aperte o like, coloque para derreter. Você que está aqui no Instagram também, comece apertando esses emojis aí, comece a divulgar para a galera que o tema hoje vai ser um tema muito bacana. É um tema em que nós vamos falar aqui de um dos milagres de Jesus. Isso é poderosíssimo. Vamos ajeitando aqui para você que chegou agora, já vai compartilhando aí com um amigo. Vamos embora cair para dentro, que o tema hoje é bala, viu? Milagre de Jesus. E eu vou falar especificamente aqui do milagre, do relativo ao cego e o poço de Siloé, ou a piscina de Siloé. Cada Bíblia tem uma tradução para esse local. Então, é importante que você tenha. Eu fiz um estudo profundo para que você realmente entenda a profundidade dessa passagem bíblica. Eu espero que você esteja comigo. Você que está no YouTube aí, desce o porrete aí, aperta o like aí e vamos embora para cima. E hoje eu estou vendo que... Vocês viram minha camisa hoje aqui, né? Olha só. A camisa hoje aqui é a camisa das cores do Brasil, do nosso país, da nossa nação. Nós não podemos abster de maneira alguma do direito de votar, viu, gente? Esse é o poder da caneta que você tem na mão. Você pode pensar que é pouco, mas imagine a história do passarinho. O passarinho observou que a floresta estava se incendiando e ele começou a sair, ia no lago, pegava um pouquinho de água no bico e jogava naquele fogo imenso mesmo. Os outros bichos perguntaram para ele, o que você está fazendo? E ele disse assim, eu estou tentando apagar o incêndio. E todos os bichos começaram a rir. Rir desse passarinho fazendo esse gesto. E ele foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, infinitas vezes. Um dos bichos perguntaram para ele, você não vai desistir não? Ele falou assim, desistir? Jamais. Eu preciso muito dessa floresta. E os bichos entenderam. Se o passarinho que não está carregando nada, está fazendo isso aí tudo e não para, está com o propósito de conservar a floresta, vamos todos fazer. E eu e o leão começou, o elefante começou, a girafa começou, a tartaruga começou a levar água também. Enfim, todos os animais começaram a levar água. E o que aconteceu? Um milagre. Eles conseguiram debelar o incêndio e a floresta foi preservada. E desde então os animais entenderam que o que vale não é a quantidade, e sim a sua ação. E tudo isso acontece essa história para você entender a importância do seu voto. Mas vamos lá. Essa passagem já deu tempo de esquentar já. Leandro, seja bem-vindo, Leandrão. Muito bem-vindo, meu irmão. Você que está no YouTube aí, derrete o dedo desse like aí. Você que está no Instagram, aperta os emojis ali, né? Pelo amor de Deus, pegue esse conteúdo aí para mais pessoas. Eu peço os emojis aí, não é para receber os corações, ou 100, ou foguinho seu, não. Eu quero que essa live chegue para mais pessoas. Vamos lá. Então, essa passagem bíblica que nós vamos estudar hoje aqui, vamos ler, vamos estudar juntos hoje aqui, em João, capítulo 9, versículos de 1 a 39. E já começa assim. Para você entender, o cego de nascença. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, olha essa passagem aqui. Jesus respondeu, nem este, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Olha o que essa passagem fala. Jesus não chega sozinho na proximidade próximo desse cego. Perdão. Antes eu quero te situar. Isso aconteceu no país de Israel, na cidade de Jerusalém. Tem a cidade de Davi e logo assim, à frente tem o lago de Siloé, ou desculpa, o poço de Siloé. E Jesus vinha caminhando com os discípulos. Não estava próximo ao lago. O cego estava lá, no ambiente da cidade, e Jesus viu esse cego. Os discípulos perguntaram para Jesus,
Senhor, o pecado é dele ou foi a família dele que pecou e ele está pagando por isso? Antes, as pessoas ficavam pensando que o pecado saía do pai, passava para o filho, para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. E Jesus falou assim, nenhum, nem outro. Olha que bacana. Aí, Senhor, como não? E Jesus explicou. Ele encontra-se nessa condição para provar a palavra de Deus, provar os milagres, para testemunhar os milagres de Jesus aqui na terra. Olha que coisa poderosa. A situação que aquele cego se encontrava de nascença era para mostrar o propósito de Jesus aqui na terra. Não foi porque esse cego pecou ou porque a família pecou, a família dele pecou, e sim para mostrar que é pela palavra e pelo propósito de Jesus aqui na terra. Então vamos seguir em frente aqui. Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que dele manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-se. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo, que na verdade para nós hoje chama-se lama, né? Que é a saliva mais a terra do chão. E isso ele formou-se o lodo, que é com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe, vai e lava-se na piscina de Siloé. O cego foi, levantou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles, vou falar por aqui. Olha só, então o que aconteceu? Jesus cuspiu no chão, isso junto aos discípulos que estavam ali próximo. Ele cuspiu ao chão, misturou a saliva com a terra, e isso foi chamado de lodo. Para nós, para nós é chamado de barro, né? Jesus então passa nos olhos do cego. O cego não pergunta para ele o que é aquilo, quem é que está lá com ele, não pergunta nada. Eu espero que você tenha arrepios agora para entender o que eu estou falando, entender o que é um milagre, o que é a fé. Então, olha só, esse cego acreditou. O que muitos de nós que enxergamos não acreditamos nos milagres, na fé, em Deus, em Jesus Cristo principalmente. Então, o que eu quero chegar? Onde eu quero chegar com isso? Que esse cego acreditou. E Jesus disse, vá e lave-se no poço de Siloé. Ele não estava próximo ao poço. Olha só, um cego de nascença, que estava ali mendigando. Eu vou ler para você aqui ainda, mas eu vou adiantar essa parte. Esse cego saiu com toda a dificuldade, que você imagina o cego, lá era uma escadaria, o local, quem já conhece lá, o Lago de Siloé, conhece Jerusalém, sabe do que eu estou falando. Ele teve que descer uma escadaria. Hoje tem corrimão na escadaria, viu? Porque sabe que é um local de visita, é um local histórico. Mas você acha que naquela época tinha corrimão? Ele foi apalpando, desceu até chegar no lago. Ninguém o ajudou. O milagre de Jesus ali mostrou que ninguém o ajudou. Aqui na Bíblia fala que ele foi, ele teve que ir. Jesus fala, vá e lave-se no lago, no poço de Siloé. Ele foi lá, se lavou e quando voltou, estava enxergando. Você percebeu o quanto isso é gigantesco? O quanto isso é poderoso? Foi a iniciativa dele de acreditar. O que falta para nós, muitas vezes, nós não acreditamos na palavra, não acreditamos no poder
do onisciente, onipotente, onipresente. Jesus Cristo que veio aqui para nos salvar. Você ainda não entendeu que é filho do Criador. Vamos seguir em frente aqui então. Você está aqui, ó. O Arley, rapaz, pastor Arley, rapaz, olha quem está aqui comigo aqui, um grande amigo de infância, um baita jogador de futebol e o pastor Arley. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu quero ainda da sua igreja, falar um pouco aí da sua igreja, fazer uma grande palestra junto com você um dia. Gratidão demais por você estar presente comigo aqui. E vamos seguir em frente aqui então. Então os vizinhos e aqueles que antes o temiam, visto mendigar, olha só, esse cego mendigava. Isso mostra abandono familiar. Ele estava lá mendigando, não estava junto com a família dele. E os pais deles vão entrar nessa história daqui a pouco. Então entenda que esse cego estava largado às traças. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto mendigar perguntaram: não é este aquele que sentado mendigava? Respon- respon- eh, Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam: de nenhum modo. É um parente parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe: então, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que me chama Jesus fez fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai à piscina de Siloé, ou poço Siloé, e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram, interrogaram-no. Onde está este homem? Respondeu: não sei. Levaram então, levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus o lodo, faz o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram nele novamente que de que modo ficava vendo. Desculpa, gente, originalmente. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que de modo ficara vendo. Respondeu-lhe: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Olha só, essa passagem aqui é gigantesca. Essa passagem aqui é fenomenal. Então aqui mostra que o cego não arregou, ou seja, ele se manteve firme. Ele falou assim: ó, aconteceu isso. Ele podia muito bem falar assim: não, aconteceu do jeito que os fariseus quiserem. E ele: não, seja bem-vindo, Ramonzão. Ele não, ele não fraquejou, ele se manteve na fé. Ele disse o quê? Que eu fui curado pelo profeta, por Jesus Cristo, foi ele que me fez. Dessa seguinte maneira: ele cuspiu, fez um barro ou lodo, passou nos meus olhos, me disse para ir ao poço Siloé, e ao me lavar, eu fiquei curado. Olha que top isso. Esse cego não titubeou. E os fariseus disseram o quê? Nossa, ele fez a cura no sábado. Isso é uma afronta. Demonstrando, assim, se tentando dizer que Jesus não tinha feito isso no dia certo, por ser um sábado. E ele falou assim: pois é, ele me curou. E perguntaram para o cego: cadê o homem? Quando eu voltei, ele não mais estava lá. E vamos continuar aqui. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e, e que tivesse recobrado a vista. Até que chamaram os seus pais, que interrogaram: é este o vosso filho? Afirmais
que ele nasceu cego? Pois, como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vindo, nem quem te abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus Cristo como filho. Olha só, a fé dos pais desse cego de Siloé já foi mais fraca. Eles já não acreditaram tanto, com medo. Eles afirmaram: oh, realmente ele é o meu filho, ele é o nosso filho, ele é cego de nascença, mas na hora de falar assim, que você acha que o milagre aconteceu, eles não sabiam explicar e falaram: ó, oh, jogaram para lá. Fale, pergunte para ele já é maior de idade. Ele pode responder pelos seus atos. Eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Assim como aconteceu com esse cego, que o cego depois disso ele falou: ó, pega o beco, sai daqui, você não fica aqui mais não. Por quê? Que os fariseus não queriam aceitar que Jesus estava fazendo os milagres. Tanto é que isso gerou a condenação. Não por seja bem-vindo aí, bendita da tapioca. Ó, quem gosta de tapioca vai na bendita, viu? Não porque eles queriam manter-se no poder, seria o clero daquela época, né, entre o povo judeu, e era inadmissível fazer cura de milagres no sábado. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo: dá glória a Deus? Dá glória a Deus. Então, oh, desculpa, eu esqueci de falar. Então, ao invés, os pais falaram: pergunta para ele já é maior de idade e sabe o que aconteceu. E o cego de Siloé reafirmou: o profeta Jesus Cristo cuspiu ao chão, fez o lodo, passou nos meus olhos, me mandou que eu lavasse no poço de Siloé e fui curado. E aqui mostra isso, que os pais fraquejaram em sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: se este homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto. Sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, e não me destes ouvidos. Por que, querereis Por que querereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Responderam aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve os pecadores, mas atende a quem presta culto e faz a tua vontade. Olha, eu quero fazer uma pausa aqui agora para você entender. Você que está no YouTube aqui, desce o dedo nesse like aí, aperta o like aí e se inscreva no canal. Ó. Você que está no YouTube aí, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo aí, Nilda. Estou falando aqui da passagem bíblica do Lago de Siloé e agora nós chegamos numa parte em que, além do cego de Siloé testemunhar a sua fé, ele fala: e vocês, fariseus, tem que acreditar também, porque ele fez um milagre, ele me curou. E vocês estão parecendo que não estão querendo ser discípulo dele, porque estão fazendo pergunta para mim novamente, para que eu repita isso para vocês. Ou seja, esse cego, ele foi tora demais. Ele falou, ele aguentou o rojão mesmo, sabendo que estava assim, ó, rapaz, você vai ser expulso daqui, você vai ter que cair fora da sinagoga. E ele falou assim, ele me curou mesmo, foi ele.
Foi Jesus Cristo que me curou. E contou a história novamente, falando para os fariseus. Os fariseus ficaram rotina, porque queria que ele falasse, não, seguinte, eu vou ficar aqui na sinagoga, eu peguei esse presentinho aqui, eu fico na sinagoga, e não fala desse jeito, não. Fala que você foi curado de outra maneira. Não fala que foi por Jesus, e muito menos que foi no sábado. Então, eu quero que você entenda isso. O fervor, a fé desse cego, de aguentar as pancadas. Poderia desistir. Assim como os pais dele falaram assim, ó, realmente ele é nosso filho. É ele nosso filho. E nasceu cego. Agora, pergunte para ele como é que ele foi curado. Nós não sabemos. Ó, lava as minhas mãos. Eu quero permanecer na sinagoga. Nós queremos permanecer na sinagoga. Quando dizendo aqui, os pais do cego. E também, eles não sabiam como tinha acontecido. E por isso, preferiam se abster. Jesus soube que tinha expulsado e, havendo encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele? Desculpa, gente. Jesus soube que o tinha. Versículo 35, finalzinho agora aqui, gente. Jesus soube que o tinha expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele, o cego: Quem é ele? Senhor, para que eu creia nele? Quem é eles? Quem é ele? Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Jesus então disse: Vim a esse mundo para fazer, vim a esse mundo para fazer, vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos, acaso, cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. O que essa final diz? Se você continuar lendo aqui, nesses versículos, vai entender que o cego acaba acompanhando Jesus, o cego de Siloé. Jesus o acolhe e fala: se ele acredita. E os fariseus ainda perguntam: e nós? Que fala assim, do cego, que na verdade é o que enxerga, enxerga o quê? Enxerga o milagre, enxerga a palavra, enxerga quem realmente é Jesus. E muitas vezes nós, que temos dois olhos, que enxergamos, que vemos os milagres todos os dias, o sol nascendo, o alimento, aquilo que você planta através de uma semente que germina e torna o seu alimento, o equilíbrio, a água, a chuva, tudo que é natural. Isso é Jesus fazendo milagres diários e faz na sua vida. Basta que você creia. Acredite. Acredite. Acredite em Deus. Como esse cego acreditou. Você já imaginou? Ora, eu quero que você olhe na capa desse vídeo, para você ver a imagem, ver onde que o cego se encontrava, como é o acesso para o Poço Siloé, para você entender que esse cego, ninguém pegou no braço dele ou no ombro dele e o conduziu, falando: ó, tem um degrau, tem uma curva, tem isso, tem uma pedra. Não. Falou, assim que Jesus passa o lodo nos olhos dele, fala assim: vá até o Poço Siloé e se lave. Isso que ele fez é acreditar, ele foi sozinho. Ele enfrentou as dificuldades, como nós enfrentamos, como você enfrenta, como eu enfrento. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse cego, ele, em momento algum,
ele questionou Jesus. Mas por que tem que ir lá lavar? Por que eu vou lá lavar? Por quê? Por que eu vou lá lavar? Por que eu tenho que ir lá lavar? Ele foi simplesmente para cumprir a palavra e falar porque ele tinha fé. Ele acreditava. E foi. Foi lá e voltou enxergando. Diante de todas as provas, todas as provações, ele continuou afirmando: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Às vezes, você que está aqui, na primeira dificuldade, na primeira pergunta, fala assim: eu não falo nada não. E deixa de falar da palavra, deixa de falar de Jesus, de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Trate de revelar isso para as pessoas e que todas as outras pessoas são. Que história, hein? Que história! Quando a gente lê os pormenores, a gente valoriza muito mais a história. Ler, vendo a passagem, a cura de um cego e tal, isso é simples. Agora, a gente tem que ler os pormenores para entender as dificuldades. Essa escada aqui para dar acesso ao Poço Siloé não tinha corrimão, não. Hoje existe, porque é um lugar turístico. Quem foi lá já sabe disso. Mas antes, gente, era nada, era uma escada sem nada. Degraus soltos e pedras e coisa, não era coisa feia perfeitinha, não. É isso que eu quero mostrar para você. Acredite, tenha fé. As dificuldades existirão, mas você está sob o favor de Deus, o favor do Criador. Hoje é dia da eleição. Eu quero que você respire, peça a Deus discernimento para que você faça a escolha certa. Escolha aquela pessoa que valoriza a vida, aquela pessoa que tem princípios. Talvez você não vai encontrar a pessoa perfeita, realmente não tem. Mas escolha pelo menos aquela pessoa que está um pouco mais próxima das palavras de Deus. Não estou aqui para pedir voto para ninguém. É você, com o seu livre-arbítrio e com o seu juízo de valor, que vai fazer a escolha. Tá bom? Desejo a vocês um excelente domingo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E eu estou aqui hoje de Brasil, porque um povo próspero tem uma nação próspera. A nação somos nós. Se cada um de nós crescermos na fé e em todas as áreas da nossa vida, o nosso país vai ser o país mais próspero do mundo. E eu creio nisso, porque eu sou aquele passarinho. Estou aqui todos os dias para entregar a minha mensagem, levar minha gotinha d'água para apagar esse incêndio e criarmos realmente um paraíso para nós estarmos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vambora, vamos para cima, hein?